Si hay alguien aquí por primera vez, creo que estamos todos de la casa. No, ella es por primera vez. ¿Quién está por primera vez? ¿Tu nombre? Alexa. Alexa, bienvenida. Esta es tu casa, tu familia. Espero que te sientas cómoda. Y quería compartirles un salmo cortito antes de empezar a alabar a nuestro Dios. Dice el Salmo 136: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y que podamos, seguro que ya muchos conocen, pero siempre es bueno recordar y tenerlo en cuenta esta semana para las distintas situaciones que afrontamos cada día. Así es que con todo nuestro espíritu, con todas nuestras ganas, pues alabada ahora al Señor. Vamos a escuchar un preludio. Y vamos a escuchar un preludio y luego la alabanza. Y bienvenidos a todos. Gracias. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y único y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que en esta mañana podemos alabar el nombre de Dios, porque hay paz en el mundo, porque ha nacido Jesús para redimirnos del pecado y darnos vida eterna. Así que vamos a ponernos en pie y cantar que al mundo paz, porque Cristo ha nacido. Nació ya nuestro Rey.
Amém. Pero necessitaríamos cantar de novo, pero cantar com ânimo. Já vem el dia, el Messias. Essa é nossa primeira música de Navidad que estamos cantando. Assim é a hora que eu quero ver todas as bocas abertas, o coração, a cara com alegria, cantando que já vem el Messias, a paz vindo, porque Cristo vindo trazer em la cruz, nos reconciliou com ele, Padre. Assim que vamos a cantar uma parte de sempre, vamos cantar de verdade. orações pequenas, pero orações exaltando porque Jesus Cristo ha venido ao mundo para nos reconciliar com o Padre. Assim que levantemos vozes a Deus, dando graças por Jesus que ha venido ao mundo. Graças, Senhor, porque se estamos aqui hoje é por tu graça mesmo. É por tu boa vontade, é por a salvação que o Senhor nos ha traído. E isto planeado desde antes da fundação do mundo. Graças, Senhor, por a vida eterna que o Senhor nos regalado. Gracias, Padre, por el perdón.
Gracias, Padre, porque aún en medio del dolor, Señor, de verdad, Padre, podemos llegar a entender, Señor, que es grande la obra que has hecho por medio de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque tú nos perdonas, Padre, aun cuando somos meros pecadores, Padre. Gracias por haber mandado a Jesús. Gracias por regalarnos la gracia merecida. Estás aquí ahora con nosotros, Señor. Tú eres el Mesías, que ha traído misericordia, Señor. Gracias por tanto amor hacia nosotros, Padre. Tú eres grande, Dios. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias porque decidiste venir a este mundo frágil como un bebé, Dios, y habitar en medio del pecado, Señor, para poder salvarnos, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y gracias porque prometiste volver, Señor. Estamos esperando. Gracias, Señor, por enviar a tu único Hijo por amor a nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Amém. Graças, bendito Deus. Graças por amarmos tanto, tanto, tanto. E graças, Jesus, por ser fiel hasta la cruz. E hacer de la cruz tu trono, Senhor, e reinar allí. Graças porque la cruz nos ha reconciliado com Ele, Padre. Graças, Jesus, porque esse tempo de Navidad celebramos tu promessa, tu amor e o cumprimento da promessa, Cristo. Amém e amém. Tome assento alguns instantes solamente. Que nos toca agora essa semana a ver. Quem recuerda? Que nos toca essa semana agora? Conexão, não conexão hogar, conexão crescer, que é a leitura que estamos fazendo do livro Uma Vida com Propósitos. E agora nos toca essa semana ler ele dia 6 e ele dia 7. Não vou perguntar quantos já han leído, pero sí o sí essa semana temos que ler, tá bem? E o capítulo 6 nos vai incentivar muito mais a pensar a respeito de que nossa vida aqui é uma assignação temporal. Estamos aqui por um rato, tá bem? Então se vai reforçar muito de lo que já hemos visto em la última reunião que tuvimos, de quanto nossos valores na perspectiva da eternidade necessitam cambiar. E o capítulo 7 nos habla a respeito de que nós outros existimos para a glória de Deus. Que nós outros estamos aqui para dar glórias a Deus, para glorificá-lo em todas as ações de nossa vida, seja em nosso hogar, seja dentro do autobus, em trem, seja em nosso trabalho, que Deus nos ha criado para a sua glória. Deus nos ha criado a sua imagem e Ele quer que nós outros seamos em lo que a humanidade se vai multiplicando e redimidos por Cristo Jesus. Então, se nós vamos sendo imagem de Deus, onde as pessoas podem mirar e reconhecer em nós outros esses atributos de Deus em nós outros. Então, como pessoas que um dia já hemos conhecido a Jesus, necessitamos permitir que Deus pueda sendo forjado mais e mais e mais em nós outros,
para que podamos ser essa cara reconhecível de Deus. Desse amor, pela justiça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Então, esse capítulo 7 nos vai falar muito, e eu creio que nos vai fazer pensar muito em câmbios em nossa vida do que é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Assim que essa pode ser nosso desafio. Vocês vão receber informações, porque dos cambios é o dia jueves, passou para o dia martes essa semana. Porque como há umas viagens por aí, então estamos tentando dar a oportunidade para que martes se pueda também participar. Então vamos a ter o grupo el dia martes, el dia viernes e el sábado por la manhã. Esperamos que todos possam encarrar-se dentro desse dia ou adaptar-se a destes dias. Pero aqueles que aún não han podido participar, hagam esforço sobrenatural para que tu puedas estar. Também a ser parte deste momento lindo que estamos vivendo como igreja. Esse momento lindo que estamos vivendo. Porque juntos estamos compartilhando nosso coração, estamos compartilhando nossos sentimentos, estamos percebendo o desafio de crescer em Deus mais e mais, para poder ser luzeiros fortes em este mundo em tinieblas. E a canção que vamos a cantar agora, também uma letra bem navideña. Pero ella es uma doxologia, é uma expressão de alabança, de glória ao Deus Trino. Ela vai falar de glória ao Deus Padre, ao Deus Hijo e ao Deus Espírito Santo. Quando nós outros cantamos glória ao Deus Padre, que nos vem à mente? Ele Deus, Criador de todas as coisas. Ele Deus que nos ha amado tanto, que ha enviado que? A su Hijo por nós outros. Ele Deus de toda a criação. Ele Deus grande, poderoso. Ele Deus renombrado, grande. Quando diz, os céus declaram a glória de Deus. Quando cantamos glória ao Hijo, que nos vem na mente? El Hijo que bajou de los cielos e encarnou corpo como ele nosso. Sentiu hambre como nós outros, medo como nós outros. Mas que ele vino determinado a cumprir o que o Padre havia designado, que era morir em la cruz para dar perdão a nossos pecados. Então, se recordamos quando cantamos glória ao Hijo, a este Hijo, que quando todo havia cumprido, ele disse, Padre, eu te he glorificado em la terra. Recuerda que o capítulo vai falar de glorificar a Deus. E Jesus disse, Padre, eu te he glorificado. E he cumprido o que tu me has pedido. Eu fui à cruz e morri. E ele, Espírito Santo, é o que está com nós outros. É o que nos convence do pecado, da justiça e da luz. É o Consolador. Assim que em pé, agora alabemos a Deus, a essa Trinidade, Santo Deus Padre, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hey,
De la misma manera, iglesia, también celebrando la Navidad, celebrando la encarnación, el Dios con nosotros, el Dios que habitó entre nosotros, cuyo sumo sacerdote, como miramos esta mañana también, no es un Dios lejano, que nos mira de lejos y que no conoce nuestros corazones, sino es un Dios con quien realmente sí podemos identificarnos. Hebreos nos dice, 4:15, que Jesús, el Hijo que se hizo hombre, pasó por cada una de cada circunstancias que Adriana, que Cristian, que Carlos, en plural, que Migle, que cada uno de nosotros pasamos. Entonces es alguien a quien sí podemos mirar. Es como ese padre, madre, que se agacha para hablar a la altura de su hijo, ojo a ojo. Lo mismo el Señor viene y nos habla justamente a nuestra altura, comprendiendo cada una de las circunstancias. Y qué bendición, mi hermano, es en medio de la vida, en medio de nuestros quehaceres y batallas, poder tener una familia con la cual no solo cantamos, qué bendición, qué alegría, es poder escucharnos, expresar aquello que hay en nuestra alma, juntos. Qué precioso es levantar esta alabanza al Dios Todopoderoso. Pero qué precioso realmente es, más allá del domingo, poder compartir nuestras vidas y ver cómo Jesús es glorificado, es exaltado. Porque así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y se relaciona entre Él, a Magalí le dio la capacidad de relacionarse. Le dio ese regalo a cada uno, a él y a Lari, a Nadia, a cada uno de nosotros nos dio la capacidad de ser familia, de poder relacionarnos. Nos cuesta, pero al ser iglesia, al Cristo estar en medio, aprender de Él, podemos ser la familia de Dios, la familia que Dios quiere que seamos, cuerpo del Señor, más allá del domingo. Qué tragedia ha sido entender la iglesia como algo de que sucede el domingo y que termina a las 2 de la tarde dentro de poco y ya no somos iglesia. No, el proyecto del Señor es otro, es que su reino precioso de justicia, de amor, de reconciliación se manifieste gloriosamente y poderosamente a través de nosotros, entre nosotros, amándonos, cuidándonos, celebrando la vida, ayudándonos. Y como iglesia tenemos el privilegio de no solo abrazarnos, sino poder dar de lo que el Señor mismo nos da. ¿Cuántos recursos? Y en este caso, económicos. El Señor quiere tu corazón. Sin tu corazón, nada tiene valor para Él. Pero el Señor nos invita a ser parte de esta obra, del sustento, primero del cuerpo, de la familia, de que podamos discernir el cuerpo, las necesidades, y así como familia poder ayudar, poder intervenir con alegría. Y lo hemos visto y podemos testificar de esto, pero también de seguir soñando con el avance del reino, el avance del reino, sean las misiones, sean alcobendas, sean diferentes formas que el Señor nos va regalando con los niños, tantas cosas, los materiales que tenemos para también ir creciendo, hacer parte de su obra. Sé que la Navidad también es un tiempo para esto, también es un tiempo para comprometernos con el Señor, y Él nos da esta oportunidad también a través de, llámalo, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de poder con alegría decir: Señor, esto es tuyo, Señor, y que estos pequeños panes, pocos panes y pocos peces, tú los multipliques, Señor, que no lo haga con tristeza, que sea una generosidad que cuesta algo, pero que me produce una alegría, porque es para ti, Señor. Y somos una iglesia que buscamos a todo coste ser transparentes, incluso con nuestras finanzas, ¿no? Y podemos testificar de esto también. Sabemos para dónde van nuestros recursos, cada centavo, pero para bendición y para que el reino siga viniendo. Así que seguiremos cantando, también podremos ir pasando, dar nuestros diezmos y ofrendas
con alegría, con regocijo, cantando que toda la gloria es para el Señor. Amén. Las montañas Olá, queridos. Facilita-me lá. Pode tomar assento. Que alegria poder estar compartilhando com cada um de vosotros nesta manhã, aqueles quizás que estão com nós por primeira vez, por segunda vez, todos somos muito bem-vindos quando a igreja se reúne. Este lugar não é outro lugar, se torna lugar onde a glória e a manifestação do poder de Deus se hace presente. E muitas vezes, quando sentimos isso na vida, é algo que não podemos conter nossas lágrimas, porque ver, sentir e perceber a glória de Deus. E essa época, queridos, é uma época muito singular na história do mundo e na história do cristianismo, mas na história, na verdade, de todo o mundo, aunque muitos não lo entendam, o valor ou o verdadeiro sentido da Navidad. Essa semana foi muito interessante porque uma frase que eu he escuchado e que alguns han escuchado comigo
el miércoles passado, por isso Catarina reforça. Essa semana não teremos miércoles, porque teremos martes, viernes e sábado, mas uma palavra de uma irmã nossa foi muito interessante, dizendo que ela está sentindo em seu coração que Deus está derramando algo muito sério nesse setor de Madrid, de Alcobendas Norte. Há um avivamento que está vindo, que está ligando, mas para que esse avivamento venha, para que esse ardor, esse amor, essa alegria em compartilhar, necessitamos que essa igreja que se reúne aqui, nesse momento, possa estar muito consciente pela palavra de Deus. A Navidad, queridos, não é uma das fechas mais importantes, Júlia, para entender a grandeza e o significado do que é celebrar esse 24, 25 de dezembro. Historicamente sabemos, e não vamos entrar nesse detalhe porque não é o que nos toca nesse momento, mas sabemos que verdadeiramente Jesus Cristo não ha nascido 25, 24 de dezembro. E há algumas evidências muito claras disto, e a maior evidência que, Oswaldo, que Jesus não nasceu em dezembro, porque os pastores estavam em que lugar? Quando Jesus nasceu. Onde estavam os pastores? Em el campo. E nesta época de dezembro, em Jerusalém, que hace lá? Verano, outono, primavera ou inverno? Inverno. Então, as ovelhas não estavam soltas em el campo e tampouco os pastores. Seguramente Jesus deve haver nascido em outubro ou fevereiro, pero lo que vamos é que a fecha, o dia exato, não importa. Quantas vezes na vida, Magali, tu já has celebrado tu cumpleaños em um outro dia? Pero cambiou o sentido? Não. Então, a lo que vamos nessa manhã, queridos, é que não é a fecha em si. Se celebra, se não celebra, e há muitas pessoas que se quedam questionando isso, que não devemos celebrar. Não é essa questão. O que queremos fazer é que esta fecha, seja ou não seja, mas seguro que não é, pero o sentido de que este Messias ha venido à terra. E há uma palavra nesta mensagem pela manhã que vai ser nossa palavra clave. E quero repeti-las, já escutamos aqui, pero várias vezes hoje. A esperança, a palavra clave é esperança. Vamos lá, homens. Palavra clave. Esperança. Homens. Onde estão os homens aqui? Palavra clave. Esperança. Mulheres, palavra clave. Esperança. Todos juntos. Esperança. Esperança é o que ha passado e é o que ha acontecido desde mais 6.000 anos atrás. Oswaldo, não foram 6 dias, 6 meses, 6 anos. Adriana, foram de 6.000 anos para trás. A esperança de aquele que ia venir e aplastar a cabeça da serpente. O que significa isso? Que iria vencer o poder do maligno. Desde os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Estão com essas Bíblias aí, irmãos? Então, abram lá em Gênesis. Se estão com os móveis, abram em Gênesis. E venham ali, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis. A história da criação por Moisés. Moisés que lá escreveu, o famoso Moisés do Mar Rojo, o famoso Moisés do deserto,
cerca de 2000 anos antes de Cristo, escreveu. Mas essa história da criação podemos remontar por lo menos ou para mais de 4000 anos antes de Cristo. 4000 anos antes de Cristo. Então, se estamos falando de 4000 anos antes de Cristo, até o dia de hoje, estamos falando de quantos anos? De por lo menos 6000 anos de promessa, de esperança. Deus empieza a sembrar no coração do ser humano a esperança de alguém que vendria para, como he dicho, aplastar a cabeça da serpiente, a venida do Messias. Só ele, porque era Deus e era homem e era Deus 100%, poderia restaurar todas as consequências, queridos, que a desobediência de um homem, e esse homem tem um nome, esse homem tem um nome. Qual é o nome desse homem? Que trajo a desgraça ao mundo, Adão. Por causa dele, a esperança deste que vendria a aplastar a cabeça da serpiente. Só ele poderia restaurar todas as consequências que a desobediência de um homem trajo e la transmitiu como herência a toda a humanidade criada por Deus. ¿Se acuerdan que o ser humano foi criado do polvo da terra? Pero Deus sopla primeiro o aliento em las narinas de quem? De Adão. E em seguida cria Eva. Pero em ambos Deus dá o aliento de vida e a parte do Espírito dele em eles. O que? A semelhança que Deus tinha posta em el ser humano, mas por causa da desobediência, por causa da entrada do pecado e o mundo, Deus, por misericórdia e por ser Deus que ama, que é um dos seus atributos, promete desde então, em capítulo 3 de Gênesis, aquele que ia venir e aplastar a cabeça da serpente. E no Antigo Testamento, dá uma mirada de Gênesis a Malaquias. Abram suas Bíblias e vejam a grossura que há entre Gênesis e Malaquias. Todo o Antigo Testamento ensina e renueva a esperança, esta esperança messiânica. A história bíblica que está toda posta nesses livros, mostra que Deus viu toda a obra criada e dijo que todo era quê? Muito malo. Que tudo era bueno. Em todo o criado, Deus põe solo o ser humano, sua imagem e semelhança. E Deus ha criado mais. ¿Se acuerdan? Deus ha criado o que mais? As plantas, os animais, os céus, as estrelas, o sol. Pero em quem Deus ha posto sua imagem e semelhança? El ser humano. Quando falamos em el homem, dá a sensação que é o homem sexo masculino. Não. El homem como ser humano, tanto el homem quanto em la mulher. Ha posto sua imagem e semelhança. Pero foi rota por la desobediência. Pero com um Deus que não desiste de sua criação. Esse é um detalhe muito importante. Esse Deus que ha criado o homem, sua imagem, e que por ele pecado, essa imagem foi rota, foi quebrada. Pero aún assim, Deus não desiste de sua criação. Em Gênesis 3:15, para quem tem a Bíblia aberta,
Lo mantenha em manos, não guarde a Bíblia. Tá? Deixe sua Bíblia aberta. Lá em Gênesis 3:15, ele vai dizer exatamente lá, logo no início da criação, que aquele que vendrá para aplastar a cabeça da serpente. E em Lucas 24:27, quem quer abrir e ver Lucas, Evangelho de Lucas 24:27, registra o que dijo Jesús. Mira, entonces, empezando por Moisés e por todos os profetas. ¿Dónde estão os profetas? E o Novo e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Há por lo menos 16 livros proféticos, temos todos eles escritos. Houveram mais profetas, mas 16 han dejado escrito no Antigo Testamento. Lo explicou lo que se referia a ele, a Jesus, em toda a Escritura. Mira, desde quando Moisés escreveu, hasta que Jesus alegado, el Messias alegado, levaram 2000 anos. Quantos anos hemos tenido entre Moisés e Jesus? Aproximadamente 2000 anos de história. E aí, nesses 2000 anos de história, vamos nos encontrar com Noé. Quantos já escutaram de Noé? Aqui. Vamos nos encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacob. Vamos encontrar com os altares. Primeira manifestação de adoração, um montão de pedras, fogo, lenha, sacrifício de animal, porque Deus manifestava sua glória em determinado lugar. E aí o altar era posto em adoração por a glória de Deus. Vamos ver os 10 mandamentos, não sei se não temos. Mira, vamos ler juntos, se acuerdan dos 10 mandamentos? Vamos lá, ler bem fortes. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas, ni las adorarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Mira, Deus cuidando do pueblo que iria trazer o Messias. Isto é para nós outros. Isso ha sido para o pueblo lá daquela época, mas são mandamentos para nós outros. O tabernáculo, quando Moisés saca o povo de Egipto, que vai passar 40 anos no deserto, Deus manifesta sua glória de uma maneira tremenda esses 40 anos, através do tabernáculo. E outro dia alguém perguntou o que é o tabernáculo. Deus tabernaculava entre o povo. O tabernáculo é essa tenda móvel que o povo carregava durante 40 anos por el deserto, montava e desmontava, e nesse lugar, lá dentro, havia um lugar chamado Santo de los Santos, que era a presença mais forte de Deus, onde estavam guardadas as tábuas da lei de Moisés, dos 10 mandamentos. A arca da aliança. Outro símbolo muito forte do povo de Israel, que é a menorá, que é a dedicação de cada dia. O palo que está aí no centro é Deus segurando toda a obra da criação. E cada dia da semana, um dia consagrado ao Senhor. Mira, Deus cuidando do povo, Deus cuidando do povo, para que desse povo, o povo de Israel, pudesse ser cumprida a profecia de aquele que iria aplastar a cabeça da serpente, ou aplastar o pecado. Os templos
Os reis, Davi, Saúl, Davi, os templos de Jerusalém, como centro de manifestação da glória de Deus e adoração de seu povo. Pero junto a todas essas manifestações, a desobediência, mira, o que mais me impacta como Deus, Milena, fazendo isso, revelando sua glória tão forte, tão tremenda ao povo, esse mesmo povo é capaz de construir um bezerro de ouro, dar a espalda a toda esta glória de Deus e adorar um bezerro de ouro. Triste. E por fim, os profetas, alertando, ensinando, confrontando e tentando manter encendida em meio do povo a llama de la esperança messiânica. De los 16 profetas, não vamos falar o nome deles aqui agora, pelo menos entre si, de los 16 profetas que deixaram escritos na Bíblia e no Antigo Testamento, destacamos 3. Mira, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Imagínate, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele disse, ele descreve ao ninho que será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Padre eterno, príncipe de paz. E habla com precisão absoluta, 700 anos antes de Cristo, do servo que sofreria a penalidade máxima por todos nós lados. Miqueias, outro profeta, em 5:12, em 750 anos antes de Cristo, anuncia seu nascimento na cidade de Belém. Imagina-te. E em Jeremias 23, 5 e 6, 580 anos antes de Cristo, escreve de um rei que salvaria a seu povo. Isso tudo para manter encendido dentro do coração desse povo terco, porfiado, pecador, essa promessa tão grande do Senhor. O povo de Deus, o povo de Israel, encargado de trazer o Messias, viveu em meio de exílio, opressões e reinos que os perseguiam, pero la esperança, vamos repetir, la esperança, outra vez, la esperança permanecia viva porque descansava em la fidelidade de Deus. Aunque com todas as lutas e dificuldades, eu não sei aqui se fosse parar nesse momento e perguntar qual ha sido tua luta, qual ha sido tua dificuldade, que complicado tu has vivido hoje, pero que força tem esta palavra para que tu puedas seguir querendo viver esta vida. O Messias seria a resposta definitiva. O Messias ha sido nuestra resposta definitiva hoje dia. A luz para ele que caminhava em tinieblas. Bueno, a promessa foi cumprida. O primeiro ponto que tratamos, o Antigo Testamento nos ensina que e renueva a esperança messiânica. Agora, o segundo ponto, a promessa foi cumprida. Cristo Jesus é o Messias que aconteceu. Nasceu. E esse é o quadro mais lindo que existe na humanidade. Na ligada, e da maneira como é ligado, e como foi recebido. Foi recebido por quem? Además de Maria e José, quem foi? Quem foi que recebeu ao rei, ao Messias? Em primeiro lugar, isso me emociona quando penso isso. Em primeiro lugar, anunciado por quem? Por os ángeles. O que cantamos aqui agora? Glória
Outra vez. Sabe quem cantou isso? Então se cerram os olhos por um minuto, por um segundo. Imagina um exército celestial cantando isso para o niño Deus. E quem foram os outros que foram aí a receber? Quem eram os pastores? Quem eram os pastores? Eram as pessoas mais ricas, mais importantes, mais bem vestidas, eram os líderes políticos. Quem eram os pastores? Eram os mais despreciados da sociedade. Salvador ao cumprimento da promessa. Que coisa linda isso. Que tremendo esse Deus. Com o nascimento de Jesus, a promessa tomou forma humana. Glórias a Deus. E quando nós pensamos na encarnação do Verbo, na encarnação da palavra, o apóstolo Juan, capítulo 1, Bíblia aberta, irmãos. Juan, capítulo 1, versículo 14 diz: e a palavra ou el verbo, em algumas traduções, e el verbo se hizo carne. Vamos lá outra vez? El verbo? O que significa isso, Samuel? El verbo, Deus, o próprio Deus se torna ser humano como tu e eu. Se encarnou e, además, habitou entre nós outros e vimos sua glória. A glória que lhe corresponde como Filho único do Padre, lleno de graça e de verdade. Mira que tremendo, irmãos. Todo o anunciado em o Antigo Testamento agora se cumpre em Cristo. Ele é o Filho prometido. Mira, e por ser o Filho da promessa, nos traz vislumbre agora da eternidade. Vislumbre. Entende o que é essa palavra? Imagina o que é a eternidade, Carlos. Destello da eternidade. E vamos ver isso agora em seguida. Ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado da humanidade. Ele é o Rei justo, servo suficiente. Ele é Emmanuel, que significa Deus conosco. Isso é verdade. Ora e mire, a história não para aí. A história não para aí. Seu nascimento, acabamos de ver, o ministério de Cristo, sua morte aos 33 anos, sua ressurreição, sua ascensão, o envio do Espírito Santo, o nascimento da igreja, sua segunda venida e o fim da história. Queda claro que lá queda claro que lá não era uma ilusão, não era algo aleatório. Se queda claro que a ilusão é senão uma realidade em parte cumprida, pero com uma missão. Essa esperança com uma missão, derrada então, já que o povo de Israel rechaça o que era para eles, Deus então deixa para quem essa missão? Para quem Deus deixa essa missão? Para quem Deus deixa essa missão? Para quem Deus deixa essa missão? Para nós. Aponta o dedo para ti. Essa missão que era do povo de Israel, agora essa missão é minha. Diga isso. Essa missão que era do povo de Israel,
Ahora esa misión es mía como iglesia. Para llevar hasta el final el plan de Dios, por el rechazo absoluto de Israel como pueblo elegido. Vino para los suyos, y los suyos lo rechazaron. Vamos a hablar juntos. Vino para los suyos, ¿quién? Vino para Israel. E Israel los rechazou. Em Hechos 1:8, me gostaria que, não sei se está posta lá a leitura, Hechos 1:8, se não quem está com a Bíblia aberta, me gostaria que lesse. Hechos 1:8, ¿está? No. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia asume la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación que era privilegio de Israel a todos los pueblos, culturas y naciones de la tierra. Que tremenda responsabilidad tengo yo como iglesia. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Nosotros somos iglesia. E daqui um pouquinho vamos estar esparcidos por todas as partes da cidade. E terceiro, vivimos hoje bajo a esperança pela vida eterna. Outro dia alguém comentando em minha casa e Catarina falando sobre eternidade, digo assim com muita tranquilidade, muita naturalidade. Digo, Catarina, sabe que eu nunca he pensado em la eternidade? Hemos aprendido que temos um tempo. Aqui temos o irmão, onde está chamando Juan Antônio. Juan Antônio tem... Antônio, ele não me escuta? Mas ele tem 85, eu creio que ele hoje aqui é o maior. Juan Antônio tem 85, irmão Sidney. Que orem por ele porque não está bem, está com 92. Pero mais que isto, já é o limite. Imagina o que seja, irmão Osvaldo, mira-me. 92 anos delante da eternidade. O que significa isso? O que significa 92 anos delante de uma eternidade que nos espera? A história não termina com a primeira venida de Jesus, né? A história não termina com o pesebre. A história não termina com os pastores e com os ángeles. Cristo inaugurou uma esperança aún maior com a primeira venida, que é a vida eterna. Jesus dijo: Voy a preparar morada. ¿Para quién? Para mí. Para ti. Voy a preparar un lugar. Y estaremos para siempre ahí con el Señor. Nuestra esperanza no es solo mirar al pasado con gratitud. Mirar el presente, y cada uno tiene su presente e sabe o que está vivendo. Com segurança, porque hoje conosco o Senhor. Com segurança. E mirar ao futuro com total confiança. Que Cristo, ao confessar-lhe com essa segurança, essa confiança, essa gratidão, quando confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Ele nos regala. Por isto, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. A morte. Quantos aqui já passaram por a morte? Já. Não precisa, não necessita. Pergunta retórica. Quantos já passaram por a morte? Pero a morte não é o final. Aos que creem e já confessaram Cristo como Senhor. Que tremenda promessa essa de Deus. Irmão, não terá a última palavra se já confessamos a Cristo como Senhor e Salvador
en esta vida y nesse tempo. Não sei quantos aqui já han hecho essa confissão dizendo: Senhor, eu te necessito. Eu aceito, Senhor, tu perdão na cruz, porque tu has morrido, tu has muerto por mim. Nuestro hogar eterno será com Cristo por todo e sempre. E Deus hará, escutem, presta atenção nisso agora. Deus hará nueva todas as coisas. Mira essa eternidade, esse novo céu, essa nova terra. Lo que Deus nos diz em Apocalipse. Carlos, por favor, leia bem alto. Preste atenção. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: ya está todo hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No entrará en ella nada impuro, solo entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquele momento quando confessamos a Jesucristo como Senhor, a Bíblia nos diz que nosso nome é escrito em el livro da vida. E sabe, Milena, uma vez que meu nome e que tu nome foi escrito em livro da vida, ni la morte, ni principado, ni potestade, nem el profundo, nem lo alto, nem el hambre, nem nada poderá separar-me deste amor de Deus que há escrito em nome desse livro. Esse é o céu, essa é a eternidade que nos está preparada. Cristo foi e volverá para nos levar para todo sempre com Ele. El Messias, graças Carlos, el Messias de Gênesis 3:15. Quem é o Messias em Gênesis 3:15? Aquele que aplastou, que já não venia para aplastar. El Messias de Gênesis 3:15 já aplastou. Então, se a vitória já nos foi o quê? Otorgada para aqueles que creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, somos herdeiros dessa graça maravilhosa que Deus, somente Deus poderia dar uns aos outros. E eu me acordo tão bem del dia quando eu tinha 13 anos, quando eu, arrodilhado ao lado de minha cama, eu falei isso com o Senhor: Senhor, se tu palavra é verdade, se o que estou lendo, estou entendendo é verdade, eu te quero, Senhor, perdona-me por aquela maldade que há hecho comigo lá na criação. Eu aceito tu perdão. E sabe por que uno, hasta hoje, pode ir ao inferno? Sabe por que, Larissa, uno pode ir ao inferno? Quando uno não reconhece que é pecador e que pode receber de Deus o perdão. Me toca a mim, te toca a ti, nos toca a nós outros a decisão de ir ao inferno ou ir ao céu. Para ir ao inferno, não hagas nada, siga vivendo. Para ir ao céu, só por Jesus. Concluindo, essa esperança, vamos repetir outra vez, esta esperança se apoia em 3 pilares.
seria bueno que tomassem nota disso. Tá? Essa esperança se apoia em 3 pilares. Deus prometeu ao Messias antes da fundação do mundo. De quantos anos estamos falando? Então, mais de 6.000 anos de promessa. Deus prometeu ao Messias antes da fundação do mundo, pensando em Gladys, pensando em cada um de nós outros. Deus cumpriu sua promessa enviando a Jesus. Vamos celebrar a Navidad em 15 dias mais. Só que essa foi a primeira venida. E há uma promessa de uma segunda venida. Sabiam disso? Que há uma promessa de uma segunda venida para que toda esta história se complete. E Deus cumprirá sua promessa final quando seamos glorificados e entremos por toda a eternidade em la presencia del Dios Padre, del Dios Hijo e del Dios Espírito Santo. Imagina o que será isso. Ou se Cristo venga antes, ou se eu me valha, porque Ele me llame. Por a graça de Deus, allá estarei. Quando allá se passe lista. Se acuerdan dessa canção? Quando allá se passe lista, quando allá se passe lista, quando allá se passe lista. A mi nombre yo feliz estaré. Não é esse. Quando allá se passe lista, quando allá se passe lista, quando allá se passe lista, A mi nombre yo feliz estaré. estarei que Deus se valente em português e dá em confusão. Resucitará glorioso lo que ha muerto en él. La delicia del paraíso y a gozar. Siga, siga. Bueno, por isso, aunque atravessemos temporadas de duras pruebas, incertidumbres, dolores físicas e emocionais, câmbios ou uma boa estabilidade de vida, uma boa casa, boa comida, nunca seremos realizados um 100%. Quantos se suicidam porque têm muito dinheiro? Quantos se lançam diante de um trem porque não sabem o que é ser da vida? Deus ha sido fiel em el passado. Sim? Deus ha sido fiel em passado? Sim ou não? Sim. Deus ha sido fiel em passado? Sim. Sim. Soy fiel e lo será por toda a eternidade. Nuestro hogar, queridos, e morada definitiva será junto quando todos aqueles que doblaram suas rodilhas em vida delante do Rei de Reis e Senhor de los Senhores se encontrarem. Mirem um peixe. Há peixes que conseguem sobreviver por algum tempo fora d'água. Já viram isso alguma vez? Conseguem sobreviver. Mas o que passa com eles? Daí um pouquinho se morrem. Imagina-te uma águila. O que a águila hace de melhor? Volar. E voa, corta as alas de uma águila. Que vida ela vai ter? Imagina-te um mono dentro de uma jaula sem poder saltar de rama em rama. Essa é a nossa casa aqui.
Mira, Filipenses 2, 9 a 11, não sei se o texto está. Por isso Deus, é um hino de louvor e adoração. Por isso Deus também o exaltou a Cristo e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus, mira que é algo muito sério, querido, e muito interessante, para que em nome de Jesus se doble toda rodilha de quem? De los que estão em? Quem está agora dobrando as rodilhas no céu agora? Quem dobra as rodilhas delante do Criador agora? Os ángeles. E aqueles que já partiram com o Senhor. E na terra, quem dobra as rodilhas? Quem já dobrou as rodilhas alguma vez? Alguns não podem dobrar as rodilhas, como eu, às vezes não puedo, com minha rodilha. Mas tu podes dobrar sua rodilha com quê? Com tu coração. O que significa dobrar rodilhas? Humilhar-se delante do ser maior, que é Deus. E é um hecho de adoração profunda. Não temos essa costumbre aqui. A qualquer momento podemos pensar a ter essa costumbre. Por quê? Porque nós outros já dobramos nossas rodilhas delante de Jesus Cristo. E os que estão debaixo da terra, de quem está falando? De aqueles que han morto e aguardam por lá a ressurreição. Os que han morto em Cristo. Então um dia, Clarice, todos, ou para a perdição, ou para a salvação, reconhecerão que Jesus Cristo é aquele que veio aplastar, e aplastou e nos deu a vitória total. Finalizando, de verdade, em todo o universo só houve duas situações de rechaço em dar glória devida a Deus. Se acordam? Quais foram essas duas situações? Duas situações de rechazar dar a glória a Deus. Se acordam? Já hemos estudado isso. Já hemos visto isso. Duas situações em la criação que rechazou dar a glória a Deus. Quem foi a primeira? Que rechazou dar glória a Deus. Quem rechazou? O primeiro rechazo. Satanás e seus uma terceira parte do céu rechazou por livre albedrío que pediu naquela época. E quem foi? Ele segundo que rechazou dar glória a Deus. Quando todo foi dado para que eles fossem a imagem de Deus, e preferiu entregar a terra sob bajo o cuidado de Satanás. Quem foi? Seria Adão. E hoje, por nosso livre-arbítrio, decidimos reconhecer que o que aplastou a cabeça da serpente lo hizo por ti e lo hizo por mim. Eu agarrei essa verdade em minha vida. Necessitamos então reconhecer nessa Navidad. Cada um vai ter seu dia, vamos ter na igreja, vamos ter nossa cena navideña também, em vossas casas. Necessitamos reconhecer a glória de Deus. Necessitamos proclamar, honrar, alabar, reflejar e viver para a glória de Deus, porque optamos em recebê-lo como nosso Senhor e Salvador.
Em Cristo fomos salvados. Amém? Em Cristo fomos salvados. Amém? Amém. Em Cristo fomos salvados. Amém. Em Cristo fomos salvados. Amém. Amém, aleluia e glória a Deus por isto. Ah? E esta é a missão de Deus. Em prática, mientras estemos na terra com vida. Queres que Jesus Cristo nasça hoje em seu coração? E esta Navidad vai ser totalmente distinta de todas as demais Navidades que tu has celebrado. Entrega a sua vida a Ele e teremos uma eternidade a nossa espera. Que significa 85 anos, um Antônio, 65.000, 92 de Sidney, delante de uma eternidade que vem. Mira, não posso separar a Navidad de quê? El globo representa a Navidad. Para dentro del globo lo que há. Então, não podemos separar, viu, Guadalupe, da Navidad de la muerte e a ressurreição do Senhor. Porque esta é a certeza que Ele nos dá pela Navidad. Vamos ver juntos. Navidad é deixar a Cristo nascer e tomar as riendas de tudo. Diga tu, diga de mim. Vamos lá. Navidad é deixar a Cristo nascer e tomar as riendas de mi coração. Essa será a verdade absoluta dessa Navidad e tudo o que vem adelante. Que Deus nos bendiga e, uma vez mais, que essa Navidad seja distinta de todas as demais. Amém. Aqui. Amén. Que el Señor obre nuestros corazones, muchos pasajes, muchos momentos de la Biblia, pero vemos como todo, absolutamente todo apunta a la Navidad. Toda la Biblia nos apunta, cada personaje nos apunta a la Navidad. Y celebramos esto en este mes. Así que con mucha disposición es una oportunidad que tendremos en diferentes lugares y contextos donde escucharemos gente hablando de Navidad y ahí podemos entrar, ¿no? De alguna manera, a preguntar, ¿qué celebráis? ¿Cómo celebran ustedes Navidad? ¿Cómo celebráis Navidad? Van a responder y tú vas a tener tu oportunidad y sabes. Tantas circunstancias, situaciones que se presentarán y el Señor nos pedirá cuenta de cómo las aprovechamos. Así que este Cristo que celebramos, que lo sigamos celebrando día a día en nuestra vida. Como dijimos antes, esta semana, ¿qué es lo que tenemos? Conexión, en grupos estaremos, y no sé si se explicó, pero habrá una diferencia. Hay varios que estaremos de viaje y hay distintas situaciones que... Hoy por la tarde ya enviaremos el calendario. Vale. Habrá grupos de martes a sábado, ¿vale? No, me dicen que no. Martes, viernes y sábado. Bueno, de martes a sábado, sí. Sin miércoles y sin jueves, por lo que entiendo. Me voy a aterrizar en Madrid, así que me estoy enterando de unas cositas. Martes, viernes y sábado, ¿vale? Estaremos divididos. Los que no os acordéis muy bien qué grupo estabais, lo iremos comunicando hoy mismo. Ya se irá pasando la comunicación y cualquier cosa podéis preguntar. Y si eres nuevo y te gustaría participar, estamos de brazos abiertos, con mucha alegría, ¿no? De poder recibirte en un grupito. Estamos estudiando este librillo, Una vida con propósito, y ya todavía seguimos lentito, porque la gracia es aprovecharlo, y estamos en el día 5 y 6, 6 y 7, 6 y 7. 50 a 62. Eso, no, de las 50 a las 62, un par de paginitas. Sí, día 6 y 7, pero bueno. Con muchas ganas, está siendo muy bueno, está siendo una experiencia maravillosa de poder escucharnos, poder compartir
y ver cómo el Señor viene trabajando en nosotros. Así que bueno, seguimos orando unos por otros para mantenernos firmes en medio de todo. Y bueno, vamos de pie. La sangre vuelve a circular. Y nos despedimos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu cariño, Señor, por cómo tú nos cuidas cariñosamente en esta mañana de diferentes formas. Te pedimos por salud, Señor, en medio del invierno, en medio del frío, el cambio de temperatura. Dios, que puedas estar cuidando nuestras gargantas, Señor, de nuestro cuerpo de forma general. Señor, que podamos sentirnos cuidados por ti, podamos cuidar a otros. Te pedimos por toda situación, oh Dios, de documentación, que tú vayas abriendo puertas, abriendo caminos como lo has hecho durante todo este tiempo. Te pedimos por trabajo, Señor, te pedimos por las familias, por los niños, por los exámenes. Señor, te pedimos por nuestras relaciones, por paciencia, Señor, y que tú nos vayas capacitando en cada prueba que la vida nos ofrece. Cuida, Señor, nuestra vida y que realmente podamos vivir la Navidad día a día en nuestra historia. Es nuestra oración, oh Dios, en tu nombre. Amén. 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 Estamos despedidos y Osvaldo va a abrazar al menos así. Carlos, abrazamos y nos despedimos.